Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, segurança da informação, cifras simétricas. Olá a todos. Pessoal, a gente se encontra novamente na semana 2, né, na última videoaula da semana, e nós vamos continuar falando sobre criptografia, e dessa vez nós vamos apresentar um tipo de criptografia que é a criptografia simétrica, né? O professor Júlio César Estrela é branco e calvo, de cabelo escuro. Usa camisa polo bege e óculos de grau. Visto do quadril para cima, está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, ele manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeito gráfico à direita do docente, em um plano mais aberto do estúdio. Qual a importância da criptografia simétrica, né, e como que ela é utilizada, né, em vários aspectos, as vantagens e desvantagens de utilizar essa criptografia, tá? Devo apresentar alguns exemplos, né, do uso da criptografia simétrica e alguns algoritmos, né, que são relevantes para o nosso estudo aqui. É importante frisar que, se você deseja se aprofundar um pouco mais, né, nos algoritmos aqui apresentados, recomendo que vocês façam a leitura do texto base da semana. Tá? Então, o objetivo aqui também é que vocês não tenham que saber o funcionamento completo dos algoritmos, né, que é toda uma descrição, né, e um referencial matemático para eles, né, mas saber a importância, a relevância, o porquê utilizar esse algoritmo, em que situações, né, em que tipo de aplicação ele é utilizado. Então, esse é o nosso foco aqui ao tratar do algoritmo de criptografia, né, em especial de cifras simétricas, que é o assunto dessa aula. Tá? Slide intitulado Roteiro com os tópicos cifras simétricas, tipos, exemplos, algoritmos. Bom, a criptografia de chave simétrica, né, ou cifra simétrica, tá, ela consiste em utilizar a mesma chave, né, então é importante a gente frisar aqui, né, a mesma chave entre o emissor, né, e o receptor. Tá? Então, no exemplo anterior, né, em que a gente tem o Bob e a Alice, né, eles vão compartilhar a mesma chave para cifrar o texto plano, né, e para decifrar esse texto plano. Tá? Então, é importante a gente ter em mente, né, que a chave que é utilizada tem que ser a mesma. Né? Então, quando a gente fala e aborda o contexto de chave simétrica, né, a chave é a mesma. Né? A gente já vai aprender lá em criptografia de chave pública ou assimétrica que são utilizadas duas chaves, né, distintas, né, para encriptar e decriptar a informação. Tá? Então, o aspecto que diferencia, primeiro aspecto que diferencia chaves públicas da criptografia de chave pública da criptografia de chave privada, ou chave simétrica, ou cifra simétrica, é a existência e o uso da mesma chave, tanto para encriptação e decriptação. Tá? Então, frisando novamente, né, a chave do emissor e do receptor, elas são idênticas, a mesma. Tá? E isso pode ser um problema, né, e na maior parte dos casos é o problema. Tá? Então, a chave é um padrão de substituição, tá, de alguma coisa por outra. Então, a grande questão é, se esse padrão de substituição é descoberto, pronto, né, eu consigo conhecer, né, e rapidamente fazer o processo inverso e descobrir qual que é o texto aberto, né, aplicando essa chave, né, no texto cifrado, né, no processo de decifração. Slide com o título Cifras simétricas e textos dispostos em retângulos coloridos. A criptografia de chave simétrica ou cifra simétrica consiste em utilizar a mesma chave entre duas partes comunicantes. No exemplo anterior, Bob e Alice vão compartilhar a mesma chave para encriptar e decriptar a mensagem trocada entre eles. A chave do emissor e transmissor são idênticas. A chave é um padrão de substituição de alguma coisa por outra. O professor circula o termo mesma chave e desenha uma seta que aponta para o termo idênticas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a figura da Alice, né, e do Bob, né, ambos os nossos personagens, tá, querendo trocar mensagens. Né, a Alice tem seu texto plano, Bob também. E aqui a gente está tratando do fluxo da informação nesse sentido, né, embora ele pudesse ser nesse também. Tá, então, em ambos os aspectos, tanto na emissão, né, quanto na recepção, né? Então a gente pode receber também aqui, né? Então
O processo inverso ele é válido também, né? Então, no envio do Bob, da Alice para o Bob e do Bob para a Alice, tá? Então, a Alice ela deseja fazer o processo de envio, né? Ela vai utilizar uma chave simétrica, tá? Aplicada sobre uma mensagem, que é o nosso texto plano, usar algum algoritmo de encriptação, tá? Esse algoritmo de encriptação vai resultar num texto cifrado sobre a mensagem, tá? E isso vai ser enviado pelo canal de comunicação, né? E o Bob vai receber essa informação, né, na sequência e vai usar a mesma chave, né, a mesma chavinha aqui, para obter o texto plano, né, oriundo do texto cifrado enviado pela Alice, tá? Então a gente tem como resultado aqui essa mensagem, né, em que ele vai ter que aplicar a mesma chave, né, KS, né, veja que tem duas chaves. Então a Alice ela aplica a chave KS sobre a mensagem, envia pela rede, o Bob recebe, ela vai aplicar a mesma chave KS, né, em cima da mensagem recebida para decriptar a mensagem original, tá? Bom, então Bob e Alice vão compartilhar a mesma chave, tá? Então, lembrando que essa chave é um padrão de substituição e a problemática é o quão forte é esse padrão de substituição, né? O quão forte é essa chave. Quanto mais forte for a chave, quanto mais forte for esse padrão de substituição, mais difícil vai ser decifrar a mensagem utilizando a mesma chave, tá? Mas o fato de você usar a mesma chave já é um ponto fraco, né, em relação à utilização de chaves diferentes, tá? Em novo slide, uma imagem. À esquerda, a ilustração de uma mulher branca nomeada como Alice. À direita, um homem branco nomeado como Bob. Abaixo de Alice, uma seta direcionada à direita com a informação texto plano, mensagem M, que aponta para algoritmo encriptação. De algoritmo encriptação, a seta texto cifrado KS M entre parênteses parte em direção ao algoritmo decriptação, do qual parte uma seta com a informação texto plano M igual a KS, abre parênteses KS, abre parênteses M, fecha parênteses duas vezes. Sobre os termos algoritmo encriptação e algoritmo decriptação, está o termo KS e a figura de uma chave. Na sequência, as etapas. Bob e Alice compartilham a mesma chave, simétrica K. A chave K é um padrão de substituição. No rodapé da imagem, o professor desenha uma seta para a direita e outra para a esquerda. Bom, exemplo do padrão de substituição. Então a gente tem um texto plano aqui, um texto plano com todos os algoritmos do alfabeto, com 26 letras, né? E desejamos, né, cifrar isso com algum mecanismo de substituição, que é esse aqui, né? Então, simplesmente eu vou substituir uma letra por outra, segundo um padrão, segundo um mecanismo de substituição, né? Que pode ser feito de uma forma totalmente aleatória, né, com uma semente, né, com um gerador de números aleatórios ou pseudo-aleatórios, né? E aí eu vou aplicar uma chave, né? Então, no caso aqui, eu vou usar uma chave, que é um mecanismo que eu quero, de mapear 26 letras do alfabeto, que é essa de cima aqui, né, para outras 26 que são as de baixo, tá? Então, essa é uma chave utilizada. Logicamente que é uma chave simples, né, e fraca e fácil de ser quebrada, tá? Mas há algoritmos que fazem essa geração, né, de uma forma que o custo computacional para quebrá-la é impraticável e o atacante, né, o intruso acaba desistindo, né? Ou porque vai ter que ter um grande investimento em mecanismos computacionais para fazer tentativas para quebrar essa chave, ou descobrir o padrão, né, de geração da chave, tá? Slide com os textos. Exemplo padrão de substituição. Texto plano, todas as letras em ordem alfabética. Texto cifrado, todas as letras do alfabeto desordenadas. Abaixo, ilustração de uma chave e a informação. Chave de encriptação, mapeamento de 26 letras para outras 26 letras. O professor desenha setas que apontam para os textos. Bom, tipos de cifras simétricas, né, ou tipos de algoritmos, né, utilizados, né, ou estratégias utilizadas para criar esse padrão, né, que utiliza a mesma chave para encriptar e decriptar. Então, a primeira delas é o que a gente chama de cifras de fluxo, tá? Que consiste em encriptar, né, ou criptografar um bit de cada vez. Então, a gente pega uma letra do alfabeto ali no caso, e para cada letra um bit, e a gente faz a encriptação em um bit por vez, tá? E tem também as cifras de blocos, né, que constituem e consistem em mensagens de texto aberto, que são quebradas e organizadas em bloco,
do mesmo tamanho. Tá? Então eu pego, por exemplo, 3 letras e organizo num bloco e vou cifrar esse bloco. Tá? Então cada bloco vai corresponder a uma unidade. Então eu posso pegar 3 letras, construir um bloco, 10 letras, um bloco, enfim. Tá? Então quem define esse padrão é quem quer criar a chave, né? É o modo de criação de chave. Slide intitulado Cifras de Fluxo e os tópicos. Vai combinar um a um os bits do texto plano com o fluxo de bits pseudo-aleatório. Cada dígito de uma mensagem vai ser encriptado combinado com um dígito de fluxo de bits pseudo-aleatório. É usado SHOR para realizar essa combinação. A cifra de fluxo vai usar uma chave de tamanho menor para gerar esse stream, 64 ou 128 bits. Então a chave vai ser usada para gerar um keystream pseudo-aleatório, que vai ser combinado com o texto plano para gerar o texto cifrado. Bom, as cifras de fluxo elas vão combinar um a um os bits do texto plano, tá? com o fluxo de bits pseudo-aleatório. E aqui vale um aspecto importante, né, que a gente não falou ainda, que é a questão da aleatoriedade. Tá? Então, a geração a questão da aleatoriedade ela é muito importante, né? Tão importante quanto a execução dos algoritmos. Na verdade, a força dos algoritmos está muito relacionada à geração de números aleatórios, né? Princípios matemáticos para a geração de números totalmente aleatórios, o que não é tão simples de acontecer, né? Mas, por exemplo, a geração de bons números pseudo-aleatórios, né? Então, como que o embaralhamento é feito de modo que seja muito difícil descobri-lo, né? Descobrir esse mecanismo de embaralhamento ou a chave que é utilizada para embaralhar aquilo. Tá? Então, há geradores de números pseudo-aleatórios, né, que geram aquela sequência, né, para embaralhar o texto plano, para ele ser transmitido pela internet, né, e ser convertido em um texto cifrado, né, ou internet ou qualquer outra rede de dados que não se preocupa muito com segurança. Cada dígito da mensagem ela vai ser encriptado, combinado com um dígito do fluxo de bits também pseudo-aleatório. Tá? Isso nas cifras de fluxo. E aí é usado uma operação lógica, né, que é o SHOR, para realizar essa combinação. Tá? Então, a cifra de fluxo ela vai usar uma chave de tamanho menor, né, para gerar esse string, né, ou esse fluxo, né, string em inglês também fluxo. Chave geralmente 64 ou 128 bits, né, e a gente tem alguns algoritmos que usam cifras de fluxo, que a gente vai ver, né. E aí essa chave ela vai ser usada para gerar essa string, né, pseudo-aleatório, que vai ser combinado com o texto plano para gerar o texto cifrado novamente. Tá? Então esse é o comportamento da cifra de fluxo, né, que vocês precisam lembrar, que é usado o mapeamento bit a bit do que a gente vai querer converter. Tá? Slide intitulado Cifras de Fluxo e os tópicos. Vai combinar um a um os bits do texto plano com o fluxo de bits pseudo-aleatório. Cada dígito de uma mensagem vai ser encriptado combinado com um dígito de fluxo de bits pseudo-aleatório. É usado SHOR para realizar essa combinação. A cifra de fluxo vai usar uma chave de tamanho menor para gerar esse stream, 64 ou 128 bits. Então a chave vai ser usada para gerar um keystream pseudo-aleatório, que vai ser combinado com o texto plano para gerar o texto cifrado. Bom, um exemplo. Tá? Tem um texto plano, né, uma sequência de números, zeros e uns, tá? Uma operação exclusiva, com SHOR, né, um ou exclusivo, né, para gerar, né, um SHOR com uma chave que foi gerada por um gerador de números aleatórios, né, que é o CPRNG, né, que é Pseudo Random Number Generation. Né? Então, esse gerador de números pseudo-aleatórios vai gerar essa sequência e nós vamos combinar, né, com o texto plano para resultar no texto cifrado. Tá? Então, o funcionamento, né, e a qualidade desse gerador de número pseudo-aleatório vai fazer um diferencial na geração do texto cifrado, né, porque eu vou ter um número aleatório muito bem gerado, né, de modo que a combinação dele, né, combinação do ou exclusivo desse número pseudo-aleatório gerado com o texto plano vai me gerar um texto cifrado muito forte, que seja quase que impossível, né? É muito difícil de se quebrar. Tá? Novo slide com um exemplo. Uma sequência numérica é designada como texto plano. Abaixo, outra sequência é designada como keystream.
da qual parte uma seta para baixo em direção à terceira sequência numérica, designada como texto cifrado. Entre o texto plano e a keystream está o termo SHOR. À direita, uma seta parte da palavra-chave e aponta para a sigla PRNG, que está abaixo. Da sigla parte uma seta para a esquerda, direcionada à sequência numérica keystream. Bom, além das cifras de fluxo, nós também temos as cifras de bloco, né? Que, ao contrário do mapeamento bit a bit, é feito bloco a bloco de dados, tá? Então, a mensagem é dividida em blocos pelo algoritmo, né? Ele vai operar de forma independente em cada bloco, né? Então, nós temos aí o texto plano, né? Que é dividido em vários bloquinhos, né? Bloco 1, bloco 2, bloco N, tá? Uma chave é aplicada a cada um desses blocos, né? De modo a gerar o texto, né? O bloco cifrado, né? Enfim, tá? Então, essa operação ela pode ser mais rápida, né? Você pode aplicar uma chave diferente para cada bloco, né? Então, pode ser uma das vantagens da cifra de bloco, né? De modo a dificultar a obtenção dos dados, tá? Slide com o subtítulo Cifras de bloco e o texto. Ocorre sobre bloco de dados. A mensagem texto plano é dividida em blocos pelo algoritmo. O algoritmo opera sobre cada bloco de forma independente. Abaixo um esquema. À esquerda, o termo texto plano, do qual partem 3 linhas em direção às informações. Linha 1, bloco 1, chave, bloco cifrado 1. Linha 2, bloco 2, chave, bloco cifrado 2. Linha 3, bloco N, chave, bloco cifrado N. O fato que há um problema nas cifras de bloco, que é o mesmo bloco, ele pode se repetir, né? Então, se você não usa a mesma chave, tá? Ele pode se repetir e quando o algoritmo divide a mensagem em blocos, né, ele pode ter blocos iguais, né? Uma vez que você tem blocos iguais, é mais fácil, né, e mais natural você descobrir o texto cifrado, que a tendência, o texto cifrado daquele bloco que é igual, também ser igual, tá? Então, para mitigar, ou amenizar, ou resolver esse problema, né, a gente vai ter que usar uma coisa que a gente chama de vetor de inicialização, que também é uma sequência pseudo-aleatória, né, de dados, né, que vai ser utilizado para começar o processo da cifragem de bloco, tá? Então, esse problema da cifra de bloco, né, que é gerar um padrão de repetição que potencialmente vai ser identificado pelo intruso, né, pelo invasor. Então, a solução, como eu já comentei, é trabalhar com realimentação, né? Então, você faz a realimentação iniciando com um vetor de inicialização, tá? Isso evita a repetição de bloco, consequentemente, evita ou diminui a chance de se descobrir facilmente texto cifrado, tá? No slide, as informações. Problema. O mesmo bloco de texto pode se repetir e, quando o algoritmo divide sua mensagem em blocos, pode haver blocos iguais. Texto cifrado será igual. Gera um padrão de repetição que vai ser identificado pelo invasor. Solução. Realimentação. Evitar a repetição de bloco. Bom, então, uma maneira de fazer isso, né, existe um modo de realização, que é o CBC, que é o Cipher Block Chaining, né, realimentação por cifra de bloco, né. Então, nós vamos fazer um ou exclusivo, né, no bloco atual, do texto plano, ou texto aberto, com o bloco anterior, do texto cifrado, né. Então, a ideia de usar um vetor de inicialização aí é que o bloco anterior, como a gente faz um esquema de alimentação, o bloco anterior ele não tem, o primeiro bloco ele não tem bloco anterior, tá? Então, a gente meio que tem que criar um bloco, né, uma sequência, né, para inicializar o processo, tá? E aí, esse bloco inicial, o primeiro bloco, nós fazemos um ou exclusivo, né, e iniciamos o processo, né, realimentando bloco a bloco, tá? Então, ele é uma entrada, né, esse vetor de inicialização, né, que a gente chama de VI, tem um valor de tamanho fixo e também sendo, como eu já comentei, né, repetindo um número pseudo-aleatório, tá? Qual que é a ideia? Tá? A ideia é aumentar o nível de segurança da criptografia em bloco, né, evitando a descoberta de padrões de recepção, de padrão de repetição, tá? Essa que é a ideia. Em novo slide, o texto Modo de realização, CBC, Cipher Block Chaining.
Funcionamento: SHOR no bloco atual do texto plano aberto com o bloco anterior do texto cifrado. Como o primeiro bloco não tem um bloco anterior, faça um SHOR com um vetor de inicialização. Vetor de inicialização é uma entrada, valor de tamanho fixo sendo um número pseudo-aleatório, usado para aumentar o nível de segurança da criptografia de bloco. O professor sublinha os trechos número pseudo-aleatório e nível de segurança. Bom, então nós temos então uma figura aqui que representa todo esse mecanismo, né? Então aqui o texto plano, né? Em que é aplicado no primeiro bloco, né, um vetor de inicialização que vai ser combinado com esse bloco 1, né? Para evitar o problema de repetição. Uma chave vai ser aplicada a esse bloco, né, e vai gerar o bloco cifrado. Tá? O resultado desse bloco cifrado vai ser, com o resultado desse bloco cifrado, vai ser feita uma operação de O exclusivo, né, com o próximo bloco. A chave aplicada nesse próximo bloco gera um novo texto cifrado e o processo se repete até o término dos blocos. Tá? Então isso garante, né, usando a criptografia de chave simétrica, né, ou cifras de bloco, né, uma operação em que o texto cifrado ele se torna mais difícil de ser quebrado. Tá? Slide com o subtítulo Cifras de Bloco, CBC, Cipher Block Chaining, e um esquema. À esquerda, o termo texto plano, que se ramifica em 3 linhas, bloco 1, bloco 2 e bloco N. Nas linhas de cada bloco, os termos estão interligados por setas. São eles: VI, SHOR, bloco 1, chave, bloco cifrado 1. Do bloco cifrado 1, parte uma seta para o SHOR, interligado ao bloco 2, chave, bloco cifrado 2. Do bloco cifrado 2, parte uma seta para SHOR, bloco N, interligado aos termos-chave, bloco cifrado N. Aqui um exemplo, uma continuação do exemplo anterior. Aliás, essa figura é uma figura que aparece no livro texto da disciplina, né, mostrando basicamente o funcionamento como da figura anterior. Né? Então a gente tem um vetor de inicialização aqui, né, com uma sequência de números pseudo-aleatórios, o uso de uma chave, né, o texto plano, tá, e as cifras de bloco, né, e todo o processo, né, sendo realimentado, né, bloco a bloco, tá, até chegar no final, tá? Em novo slide, o subtítulo CBC, Cipher Block Chaining, seguido de uma figura. À esquerda, um retângulo dividido em quadrados denominado Initialization Vector. Dele parte uma seta para a direita em direção a um círculo. Sobre o círculo, outro retângulo dividido em quadrados, é denominado Plain Text. Dele parte uma seta para baixo que atravessa o círculo e aponta para o termo Block Cipher Encryption, para o qual a palavra Key, à esquerda, está direcionada. Do termo Block Cipher Encryption, parte uma seta para baixo que indica um retângulo dividido em quadrados denominado Ciphertext. A seta se ramifica e aponta para outro esquema à direita, que indica um segundo círculo atravessado por uma seta, oriunda de um segundo retângulo Plaintext. O segundo esquema é igual ao primeiro esquema descrito e se ramifica ao terceiro, que é semelhante aos esquemas anteriores. Abaixo a legenda Cipher Block Chaining CBC, Mode Encryption. Na sequência, uma segunda figura. Um retângulo dividido em quadrados é denominado Ciphertext. Dele parte uma seta para baixo que indica o termo Block Cipher Encryption, para o qual a palavra Key, à esquerda, também está direcionada. De Block Cipher Encryption parte uma seta para baixo que atravessa um círculo. À esquerda, outro retângulo dividido em quadrados denominado Initialization Vector, IV, do qual parte uma seta para a direita em direção ao círculo. A seta que atravessa o círculo indica um retângulo dividido em quadrados denominado Plain Text. De Ciphertext, uma seta se ramifica em outro esquema à direita e aponta em direção a um segundo círculo atravessado por uma seta vertical, oriunda do retângulo Block Cipher Encryption. O segundo esquema é igual ao primeiro esquema descrito e se ramifica ao terceiro, semelhante aos esquemas anteriores. Na legenda, Cipher Block Chaining CBC, Mode Decryption. Bom, alguns exemplos de cifras de blocos, né? Algoritmos de cifras de bloco. O RC6, o DES, né? Que é o algoritmo que nós vamos ver. Uma variante do DES, que é o triplo DES, tá?
e o AES, que é um padrão, né, que substituiu, em meados de 2000, o padrão AES, né, para criptografia de chave simétrica, né, que nós vamos discutir um pouco. Na verdade, nós vamos discutir um pouco cada um desses aqui, o DES e o AES, tá? Slide com título Cifras Simétricas, subtítulo Cifras de blocos, CBC, Cipher Blockchaining e os tópicos. Exemplos de algoritmos: RC6, DES, 3Ds, AES, Regiondale. Bom, o DES ele é um algoritmo de criptografia de cifra de bloco, tá? É um padrão de encriptação de dados, esse é o nome, né? Trabalha com bloco de textos simples, com 64 bits, né? Sendo dividido basicamente em duas partes, né? Antes do algoritmo principal iniciar e baseado nessa estrutura de Feistel, né? Que vocês podem olhar também no livro texto, embora eu não vou me preocupar com isso nesse momento, tá? Bom, uma, digamos assim, desvantagem do algoritmo de cifra de bloco simétrica, que é o DES, que o tamanho da chave é pequena, se comparado com o AES, por exemplo, que nós vamos discutir já, tá? A operação do algoritmo DES, né, eu convido vocês a olharem o texto base da disciplina, né, lá tem toda a descrição da operação, e eu acho que é interessante vocês, pelo menos, lerem sobre todo o mecanismo de funcionamento do DES, tá? Então ele trabalha com 16 rodadas, né, para permitir que essa cifragem de blocos ocorra de forma adequada, tá? Uma outra desvantagem, além de ter uma chave de tamanho pequeno, né, é que ele é mais lento se comparado com um padrão vigente, né? Então ele foi um dos primeiros padrões de cifra de bloco simétrico, né? Ele é um pouco mais lento se comparado com o AES, tá? Novo slide com as informações. Algoritmos. DES, Data Encryption Standard. Bloco de texto simples, 64 bits, sendo dividido em duas partes antes do algoritmo principal de iniciar, baseado na estrutura de Feistel. Tamanho de chave pequena, 16 rodadas. Lento se comparado a AES. O AES, por sua vez, ele é um padrão de criptografia de chave simétrica avançado, tá? Utiliza chaves de criptografia um pouco maior, de 128, 192 ou 256 bits, né? Para fazer o processo de encriptação e decriptação de dados ou de mensagens em bloco de 128 bits, tá? Então ele é um padrão do NIST, né? Que é uma entidade de padronizações de padrão, né? Relacionados à tecnologia, e substituiu, né, o DES como padrão de criptografia de chaves simétricas, de cifras de blocos, né, simétricas, tá? Tem uma chave maior que o DES, né, o que em tese sinaliza para maior segurança, né? Você tem uma chave maior, uma vez que a chave é maior, as combinações são maiores e a tendência de quebra dessa chave, ou descoberta dela, passa a ser mais complexa também, tá? Então ela trabalha com o princípio de substituição e permutação, né? E todo bloco de dados é processado como uma única matriz, né? O que dificulta também a descoberta. Em novo slide as informações. Algoritmos. AES, Advanced Encryption Standard. Utiliza chaves criptográficas de 128, 192 e 256 bits para encriptar e decriptar dados em blocos de 128 bits. NIST, National Institute of Standards and Technology. Substituto do DES. Tamanho de chave maior que o DES, o que sinaliza mais segurança. Trabalha com o princípio de substituição e permutação. Todo o bloco de dados é processado como uma única matriz. Bom, essas são as referências, né? E é isso que eu queria discutir com vocês, né? Apresentar o que vem a ser as cifras simétricas, né? E exemplos dessas cifras, né? Alguns algoritmos, né? Então eu apresentei a lista de alguns algoritmos, né? As características, algumas vantagens e desvantagens de cada um deles, né? E é importante que vocês estudem, né? Entendam um pouco desses algoritmos, né? Embora não se espere que vocês sejam especialistas, né? Na implementação de ambos, tanto o DES, o AES ou qualquer outro algoritmo simétrico, tá? Então a ideia é que vocês tenham uma compreensão um pouco mais aprofundada fazendo a leitura do livro texto da disciplina, tá? Slide com as referências bibliográficas. 1. Cryptoid.com.br.
Criptografia, o que é uma cifra de bloco e como ela funciona para proteger seus dados. 2. Redes de computadores e a internet, sexta edição. Então até mais, a gente se vê na terceira semana. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro Marina Bragiato, revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Sidney Tobias, gravação Leandro Ribeiro. Narração Helena Santos. univesptv.com.br